Oi, gente. Hoje eu resolvi falar um pouquinho sobre um tema que é muito difícil pra mim, mas eu sei que a cura vem através da fala e muita coisa que eu já superei foi por falar, sabe? Por exemplo, eu sofri um abuso sexual quando eu tinha 19 anos, foi em 2017. Eu ainda era virgem, provavelmente o cara fez por fetiche, por eu ser virgem e por eu não querer. E uma coisa que me ajudou a superar isso e conseguir falar assim, com essa tranquilidade que eu falo hoje em dia, foi ter falado muito. Foi ter contado muito. Até se tornar algo natural e até não doer mais. Hoje eu vejo de uma forma totalmente diferente, que não é algo que me define, não é algo que me afeta mais. E eu fiz o que eu pude, da forma que eu pude na época. Então, quando eu penso nisso, que foi algo que na época, obviamente, me marcou muito, me traumatizou muito, me deixou muito perturbada, eu vejo o quanto é importante a gente falar, sabe? E eu resolvi falar sobre o meu casamento, que foi um relacionamento extremamente tóxico. Quem acompanhou os outros vídeos já deve saber um pouco da história. É muito difícil para mim falar sobre isso. Tanto que, né, eu desenvolvi transtorno de estresse pós-traumático por causa disso. Aí eu chego, eu tô tremendo. Mas assim, meu Deus, por onde começar? Foi tanta coisa. Ele, pra quem não viu os outros vídeos, ele era adicto. Usava todo tipo de droga. De cheirar cola, crack, cocaína, cogumelo, maconha, LSD, bala, álcool, tudo que você possa imaginar. Loló, até desodorante aerosol não podia ter em casa, senão ele colocava na sacola e cheirava. Aspirava, no caso. E, como eu já contei, ele tinha passado bastante tempo na clínica. Mas essa parte eu acho que eu não contei, mas o que eu vou falar mais pra frente eu contei. Por causa da dependência de crack. E no dia do funeral da minha sobrinha, que morreu atropelada por um trem, ele, como eu já falei em outro vídeo, ele se sentiu no direito de estar mais em luto do que do que a família, e ficou insistindo por insistir que precisava de crack, que não estava conseguindo lidar com aquele luto. E isso foi só uma das vezes em que eu usei para diminuir a quantidade que ele usava. E eu não sentia nada. Eu não sentia o efeito de droga nenhuma. E eu fiz uma pesquisa mais a fundo sobre isso. Eu até tinha comentado em um vídeo que eu ia pesquisar sobre isso. E de fato é possível quando o cérebro está tão focado em coisas externas, ele amenizar o efeito de substâncias ou até mesmo bloquear. Porque eu ficava tão focado em tudo que estava acontecendo, em cuidado com ele. E nesse dia em específico, a questão da minha sobrinha ainda estava em questão de choque. Pô, foi uma morte muito bruta para uma criança. E, cara, tanta coisa ruim aconteceu que ele ficar drogado e dizer pra mim: ah, eu não sou uma pessoa monogâmica, ah, porque eu gosto de fulana. E ainda ter que arrastar ele pra casa, que ele tava drogado. E apesar de tudo, eu tenho responsabilidade. Mesmo assim, eu queria terminar, ameaçava se matar. Dizia que não sabia porque tinha dito, que, que não fazia sentido ele ter dito aquilo porque aquilo não era verdade.
Ele trocou o celular dele em droga diversas vezes e aí a gente tinha que compartilhar o celular. E já aconteceu de eu pegar mensagem do meu próprio celular dele falando com outras meninas. Coisas realmente suspeitas. E. Nossa, eu tô tremendo. Eu não quero chorar. Eu sei que é saudável chorar, mas eu quero falar. Enfim, muitas vezes ele me machucava em todos os sentidos, até fisicamente. Com as brincadeiras, supostas brincadeiras muito pesadas, que estava claramente me machucando, que eu pedia para parar, mas ele não parava. E eu ficava cheia de hematoma. Já aconteceu dele morder minha orelha, assim, e segurar por tanto tempo que mesmo eu chorando de dor, pedindo pra ele parar, ele não soltava. E ainda ficava rindo, que apertava mais ainda. E chegou a inflamar a minha orelha. Eu acho que eu passei umas 2 semanas sem conseguir botar o headset direito. Eu não podia ir call com os meus amigos, eu não podia jogar, eu não podia entrar no PC, eu não podia gravar vídeo em paz. Ele sempre ficava reclamando atrás, era vergonhoso estar em cal, porque ele sempre ficava brigando, dizendo que eu tava dando atenção pra macho, só porque eu tava jogando com amigos e a maioria dos meus amigos são até gays, sabe? E assim, era muito vergonhoso, porque sempre que eu entrava em cal, a gente brigava, porque ele ficava, sabe? Eu não tinha uma vida, eu já tava longe da minha família, e ainda tinha a família dele, que assim, ele usava droga, a culpa era minha. Eu conheci ele, ele já tinha problema com droga desde os 12 anos. E assim, quem poderia ter intervindo naquela época não fez, né? Então eu não entendo como a culpa é minha. Mas tem muita questão também de narcisismo da parte da senhora, mãe dele, de querer culpar o mundo inteiro, menos enxergar o que ela podia ter feito. Quando ela ficou sabendo que só não quis acreditar. Mas a culpa é minha. Por muito tempo eu me anulei. Eu escrevi uma música que o nome é Play to Go to Bed, que seria Platão, vá dormir. E eu gostei muito dessa música, eu vou deixar o link no comentário fixado. Tanto do YouTube, que seria a música com a tradução, quanto no Spotify. Mas de toda forma, eu sinto que talvez as pessoas não tenham entendido o significado que eu usei de Platão nessa música. E eu resolvi fazer um poema pegando o conteúdo da música em português. E eu trouxe para ler para vocês e falar um pouquinho sobre isso. Nossa, eu tô tremendo toda. Usei demais para sentir de menos. Me escondi entre os meus venenos. Apaguei marcas, fingi não ver. Que me perdia para te manter. Chamei a tua dor de meu lar e morri em mim para te salvar. Agora choro até sem razão, com raiva, medo e confusão. Na mente, Platão me diz: por que você e não ele está infeliz? Ele gritava: vou morrer se você se for. Então eu fiquei e morri naquela dor. Dei minha alma para curar tua ferida. E no final, fiquei sem chão e sem saída. Hoje pergunto às estrelas, enfim, por que a prisão ficou em mim? Ninguém mais precise vestir correntes travestidas de sentir. Vai dormir, Platão. Dá um descanso pro meu coração. Eu não preciso saber a resposta de tudo. Dê uma pausa em todo esse abuso. O que eu quero dizer com Platão nesse caso é todo esse questionamento incessante que minha mente fica fazendo. A boca até ficou seca. Eu não sei se eu tô tremendo aqui no celular, eu tô com o braço bem apoiado pra tentar não tremer, mas tá foda. Todos os questionamentos incessantes que minha mente insiste em fazer. E por que isso? Por quê? Por quê? Por quê?
quê? E tipo, literalmente, por que eu tô querendo a resposta de tudo? Eu não sou a porra do Platão, sabe? O Platão da minha cabeça, vá dormir, me dá um descanso, cara. Já foi, não adianta eu ficar encucada com isso, não tem o que fazer. E ele ainda conseguiu ser mais filho da puta ainda. Eu já falei disso no primeiro vídeo do primeiro diário. Ai. Foda, gente. Relacionamento abusivo é um negócio muito difícil. Quando eu consegui colocar um ponto final, foi muito difícil. Eu tive que ser muito dura, muito firme. Ele ainda cortou o pescoço. Bem feio. Mas ainda assim eu só arrumei as malas dele. Que nessa época, assim, eu já tinha tentado me separar, mas ele veio atrás de mim. Ele veio pra casa dos meus pais e ficou aqui, insistindo, tentando me convencer com mentiras, como sempre. E eu já tava de cama há dias porque ele não parava de ir atrás de cetamina ou ketamina, como queiram chamar. Não parava de ir atrás disso e eu já tava de cama de ver ele atrás de droga o tempo todo. Esse barulho é porque minha cachorra tá bebendo água, tá? E chegou no nível que ele pegou meu celular e ficou mandando mensagem para as pessoas, se passando por mim pedindo dinheiro. E aí eu já tava na cama assim há dias, deprimida demais da situação dele, de ver ele daquele jeito. E aí eu só falei, olha, vai pra casa, não dá mais. E ainda assim, mesmo depois que ele foi pra casa, depois de ter cortado o pescoço, depois de tudo, muitas vezes ele me ligava, em crise de ansiedade, eu ia com toda a paciência do mundo, falar com ele, tentar acalmar ele. Aí, ele ainda fez o que fez, né? Uns 2 dias antes de completar o aniversário entre aspas, de morte da minha sobrinha, de 2 anos, ele falou que me amava e pediu pra vir pra cá. Depois sumiu. Eu também não fui atrás. Porque eu tô completamente convencida de que jamais voltaria pra isso. Jamais. E jamais me permitiria passar por algo do tipo de novo. Fazer o que eu fiz comigo mesmo e deixar que fizessem comigo o que ele fez. E aí, quando foi completar 2 anos, eu fui falar com ele. Eu falei, olha, hoje completa 2 anos, né? Como eu contei já. E aí ele falou meus pêsames. E me mostrou fotos e vídeos com a namorada nova. E daí eu até falei assim, por que tá dizendo meus pêsames pra mim se foi você que sentiu mais que todo mundo? E boa sorte com o novo relacionamento. Sinceramente, eu tenho pena da menina. Ela não... É só uma menina. Eu ainda sou meio macaca velha. Mas ela é uma adolescente. Deve ter ficado com ele por aparência. Ela não sabe onde tá se metendo. Ai. Sinceramente, eu tenho pena. Mas que esse término tenha feito ele melhorar como pessoa, apesar de que o que ele fez logo nessa data não me mostra como ele melhorou muito como pessoa, não, sabe? E daí eu tinha perguntado, né? Porque meus pêsames pra mim, se eu sei que sofreu mais. Ele falou, nunca disse isso. Hoje eu vejo que ele não sentiu porra nenhuma. Ele só queria usar droga e tava usando isso como desculpa. E eu não pude nem ter o meu luto
E algo que. Não sei, cara. Foi uma coisa muito brutal com uma pessoa muito próxima. Foi a primeira vez que eu vi a morte assim tão de perto em relação a outra pessoa muito próxima a mim morrer. Então, não sei. Mas enfim, caralho. Acho que eu falei feito uma metralhadora aqui e tão rápido até pra não dar tempo de eu pensar sobre o que eu mesmo tava falando. Mas é isso. Não esqueçam de ouvir a música, por favor. E fiquem atentos com manipulações. Não, não se permitam ficar num relacionamento que te dá menos do que você merece. E não acho que você merece pouco. É isso. Tchau.